Então vamos lá, meus amigos, estamos de volta e agora atendendo aqui um pedido do meu amigo Leandrinho Paranoia. Ele me pediu para eu falar sobre o Ciro Gomes, né? Que o Ciro Gomes tem se destacado nos debates e tem atuado com muita bravura ante a pressão que ele está sofrendo aí para abdicar de sua candidatura. Inclusive hoje ele lançou um manifesto, né? Muito bem escrito, muito bem elaborado, muito bem articulado. O Ciro, eu não tenho dúvidas de que o Ciro é um cara preparado. Só que eu tenho um certo receio do temperamento dele, né? O que às vezes pode me levar a concluir que ele seja uma espécie de Bolsonaro com o diploma de Harvard. Né? Porque vocês viram uma vez lá ele saindo para cima da Eliane Cantanhede, né? Foi para cima dela. Da mesma forma que o Bolsonaro foi para cima da Vera Magalhães. Não tem diferença nenhuma. Mas fato é que o Ciro é um cara articulado. É um cara que sabe conversar. É um cara que sabe conversar em termos técnicos, economia, né? O Ciro é um cara que tem um legado. Tem a assinatura dele aí no Plano Real, velho. Então você vê que ele é um cara importante. Ele teve uma boa atuação também como ministro, né? Tudo bem que era no governo do Lula, mas o fato é que ele entregou, né? E isso me leva a acreditar que talvez ele pode ser o candidato mais preparado dessas eleições. No sentido de ser preparado, né, tem conhecimento de causa, tem noção das questões aí, né, o peso e a importância da cadeira que ele vai ocupar, porque isso aí nem o Bolsonaro tem. Mas eu tenho um pouco de receio quanto ao seu temperamento. A gente não sabe ao certo como que o Ciro vai reagir quando ele tiver açoitado pelos jornalistas. E a gente tem aí vídeo, né? Volta pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Ah lá pro Romero Jucá! Romero Jucá! Ou seja, ele é um cara que quando ele for açoitado por jornalistas, meu filho, ele vai peidar, velho. Ele vai peidar. Esse é o meu grande receio com o Ciro Gomes. Mas fora isso, sem problemas. Agora, uma coisa que o Ciro Gomes está, assim... Eu também escrevi uma notinha sobre isso, vou até ler aqui para vocês. É que eu imagino que em 2026 ele pode vencer as eleições presidenciais. Por quê? Porque ele tem se mostrado um antipetista legítimo, né? Antibolsonarista ele sempre foi, né? Porque ele é um cara que já está um pouco mais, né? Ele tem uma pegada meio que social-democrata, mais à esquerda mesmo, mas é de centro. Você vê que o Ciro ele é centrista também, né? Um cara que teve aí legado nessa questão do Plano Real, participou dos governos do Itamar, né? Do Lula, enfim, ele é um cara que em termos de visão ideológica ele é um cara que está mais ao centro, não é nenhum radical. Mas eu acho, né, eu vou ler aqui, eu quero ver depois se vocês concordam comigo. Inclusive, Leandrinho Paranoia, que é cirista nato, ele vem comentar aqui no meu canal, é sempre Ciro, é Ciro 2022. Você tá correto aí na sua análise do Ciro, porque de fato ele é o mais bem preparado. Mas eu quero depois saber se você concorda comigo nisso aqui, cara. Ó, eu escrevi isso aqui no Facebook e até coloquei na aba comunidades aqui, ó. O Ciro não é bobo. Ele sabe muito bem que o antipetismo está acima do bolsonarismo. E isso é uma coisa muito óbvia, né? A gente sabe muito bem que aquelas pessoas que são bolsonaristas, assim, de corpo e alma, isso não é nem 5% do eleitorado. Olha, jogando para cima, 7%. Isso é o tamanho do bolsonarismo de corpo e alma, sem ser aquilo que vai ser a expressão da sua eleição em termos de voto útil, de acordo com as análises da pessoa e tal. Eu vejo o bolsonarismo como um fenômeno pequeno, né? Mas vamos lá. Em doses homeopáticas, ele vai criando ali as maneiras de se mostrar um legítimo antipetista. É aquela coisa, né? Ficar chamando o Lula de encantador de serpentes, né? Ficar falando muito mal dos governos petistas, falando da corrupção, etc. E isso aí vai, né, sendo introjetado no imaginário do antipetista,
né? Que o antipetista ele nem é necessariamente uma pessoa que está à direita. Se bobear, o antipetista não deve nem saber assimilar essas questões. Deve ver o Ciro assim, ver o Ciro como, sei lá, um nacionalista, então, alguma coisa assim, entendeu? E nessas doses homeopáticas ele vai só se introjetando, né? Nessa última sabatina, os jornalistas do Estadão nem perceberam que ajudaram ele nessa empreitada, porque a pressão tá demais, né? Não, você tem que abdicar da sua candidatura. Olha aí o fascismo do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Gente, se fosse para pensar no Brasil, eu acho que o Ciro tinha que abdicar a candidatura dele mesmo. Mas ele, nesse caso, ele tem que pensar na sua trajetória. E nesse ponto ele está certíssimo em não abdicar de sua candidatura. Seguindo aqui. Quanto mais ele se mostrava um guerreiro contra essa pressão que estão fazendo para ele abdicar de sua candidatura e apoiar o PT, mais ele se consolida como um antipetista. Quanto mais ele escracha o Lula, mesmo que de forma rebuscada, mais ele entra no imaginário dessa galerinha que é afetivamente contra o PT. O Bolsonaro perdendo, ele passa a mensagem de que o imbrochável broxou. E o Ciro se ergue como uma oposição bem articulada ao petismo, tendo fortes chances de pegar o caneco em 2026. Então aí, o Paranoia, esse fake seu é legal aí o nome também, nome interessante, Leandrinho Paranoia. Mas, hein, então isso é o Ciro, cara. Você pediu pra eu falar do Ciro, isso é o que eu tenho pra falar do Ciro. É um cara que eu não tenho dúvidas quanto ao seu conhecimento, quanto a ele entender de algumas dinâmicas aí, triplé macroeconômico, essas coisas. Tudo isso ele tem um cacife, né? Ele jantou o Constantino, ele esbofetou a cara do Constantino, né? Com aquele episódio famigerado lá, da bilhão. De modo que, né, só liberal acha que o Constantino jantou ali. A gente sabe muito bem que foi o Ciro, né? Acho que, enfim, é isso. Então, Leandrinho Paranoia, essa aí é a minha análise sobre o Ciro Gomes. Espero que você tenha gostado, né? E novamente reiterando aqui, porque tá ficando muito polêmico essa questão, Deus está me movimentando demais, né? Eu acho que eu cheguei num ponto, gente, que é o seguinte: espectro político são questões que estão aí para orientar políticos e governantes, né? Soluções à direita, soluções à esquerda, tudo isso vai depender do panorama atual, né? Em algumas circunstâncias, é preciso sim adotar políticas que estão mais à esquerda. Isso não vai fazer do político a sua orientação ali nuclear, a sua orientação um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, né? Da mesma forma, um político que está mais à esquerda, ele pode também adotar algumas medidas que dentro do universo liberal. A Dilma privatizou não, concessão que fala, né? Algumas BRs aí. Isso aí são soluções que, se você for olhar no espectro político, são soluções mais à direita. Ele privatizou ali a 101, a BR-101. O Bolsonaro também está fazendo isso aí, com a 116, ou a 381. Não sei, então, eu acho que quando a pessoa ela é estacionada, se ela tem uma visão única a respeito de política e de espectro político, eu acho que o problema está nessa pessoa. O problema não está no espectro político. Eu acho que situações, paradigmas inteiros, elas que vão definir o que um político deve, para qual lado ele deve se orientar, como que ele vai adotar certas questões. Claro que isso não vai modificar em nada na sua crença nuclear de como que ele enxerga o mundo. Eu sou um cara um pouco mais liberal, acredito mais numa sociedade de mercado e tal, não sei o quê. Mas como eu sei que eu estou no Brasil, eu sei que aqui a desigualdade social isso é gritante, é latejante. A gente não pode chegar e simplesmente mandar privatiza tudo, né? Não pode.
não é correto, entendeu? Então é isso. Então, Leandrinho Paranoia e demais aí que estão acompanhando o meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.